Olá! Nesta videoaula vamos dar continuidade ao estudo da jurisdição estatal. Especificamente, trataremos da classificação da jurisdição que a divide em jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Em regra, o Estado atua no exercício da sua jurisdição para resolver conflitos de interesses. Pressupõe-se, portanto, que existe a pretensão de alguém que está sendo resistida por outrem, fazendo-se assim com que surja um conflito e esse conflito permanecendo latente no meio social, é necessário que seja dada uma resolução para ele. Não havendo uma solução harmônica para esse conflito, não se permite numa sociedade moderna como a nossa que a solução se dê pela imposição da vontade de uma parte à outra, que seria a autotutela. Então, na falta da solução harmônica, que é a autocomposição, uma solução em comum acordo entre as partes, aquele que se sentir prejudicado deverá, em regra, buscar a tutela jurisdicional. Se as partes não tiverem optado, as partes litigantes não tiverem optado por levar o conflito para ser resolvido por arbitragem. E a atuação da jurisdição na resolução do conflito de interesse, dizendo quem tem a razão, é o que nós chamamos de tutela cognitiva, né? Da mihi factum dabutibius. O juiz atua dessa forma: me deem os fatos que eu lhes darei o direito. Essa tutela cognitiva, ou tutela de conhecimento, portanto, se dá, via de regra, para a resolução de conflito de interesses, sendo, assim, em regra, uma jurisdição contenciosa. Todavia, há situações nas quais o legislador entende que para que alguns negócios jurídicos, não estamos falando de conflitos, situações não conflituosas, nas quais negócios jurídicos almejados pelos interessados, né, para que eles possam surtir efeito, para que eles tenham validade e eficácia, o legislador, por entender que aquele direito envolvido, por pertencer a incapaz ou por ser um direito de relevância social ou pública, ele reserva a eficácia desse negócio jurídico à intervenção do órgão estatal, seja através do Poder Judiciário, algumas vezes através da atuação do tabelião, né, do órgão cartorário, quando a lei possibilita que se dê de forma extrajudicial, como no caso do divórcio ou da separação consensual, que podem ocorrer diretamente no cartório por escritura pública. Pois bem, então a primeira visão que nós temos da jurisdição voluntária é a inexistência de conflito, né? Nela, os interessados buscam a realização de um negócio jurídico, conferindo, através da sentença judicial de homologação, eficácia e validade a esse negócio jurídico. De modo que a maioria da doutrina diz que a jurisdição voluntária não é tecnicamente uma atividade jurisdicional, porque o Estado não estará resolvendo o conflito. Não temos partes em contraditório. O juiz não estará atuando como legislador, mas como um mero administrador público de negócios privados, a fim de se conferir validade a esses negócios. Nós não temos partes na jurisdição voluntária, temos interessados, embora, para preservar o direito de todos os interessados, aqueles que não estiverem movendo o procedimento, né, deverão ser citados para comparecerem no procedimento perante o órgão judiciário
e manifestarem se estão de acordo com a pretensão do requerente. Não havendo, portanto, conflito, não havendo partes, e para alguns autores, tecnicamente também não há jurisdição, a maioria da doutrina diz que também, tecnicamente, não há processo na jurisdição voluntária, pois não há partes em contraditório. Então, o processo, como vocês já estudaram, ele é relação jurídica estabelecida entre as partes em contraditório perante o órgão judiciário, daí aquela máxima romana de Búlgaro, do jurista búlgaro, né? Iudicium est actum trium personarum, iudex actores et rei. Né? Então, a relação processual, o processo é um ato que estabelece entre três pessoas: o juiz, o autor e o réu. Esse é o esquema mínimo da relação processual contenciosa, podendo se tornar complexo, como vocês já estudaram na figura da pluralidade das partes, o que pode ocorrer com o litisconsórcio ou com a intervenção de terceiros. Não há processo no sentido da relação jurídica. Há apenas procedimento, e nós vimos que processo é um termo mais amplo que procedimento. O termo procedimento ele é abarcado pelo termo processo, porque processo, enquanto essência, enquanto substância, é relação jurídica processual. Como acabamos de falar, todos que participam dessa relação jurídica têm direitos e deveres na mesma. Mas o processo, enquanto forma, enquanto meio de operacionalizar-se perante o órgão judiciário, é procedimento, é rito, é um conjunto de atos processuais lógica e cronologicamente coordenados para o exercício da função jurisdicional pelo Estado. Na jurisdição voluntária, de acordo com a maioria da doutrina, não há processo, mas mero procedimento. Há procedimento. Há petição inicial, despacho da inicial, citação dos interessados, manifestação dos interessados, se for o caso, intimação do Ministério Público para intervir no procedimento. Há sentença do juiz, há a possibilidade de interposição do recurso de apelação contra a sentença. Então, existe um procedimento perante o órgão judicial a fim de que se confira validade a um negócio jurídico. Exemplos de negócios jurídicos nos quais o legislador exige a intervenção do judiciário através da jurisdição voluntária para conferir validade são o próprio divórcio consensual, ou separação consensual, ou dissolução da união estável consensual, a emancipação de menores, a alienação de bens de incapazes, a obtenção de alvarás para o exercício de direitos, a interdição, a nomeação, a revogação ou substituição de curadores, a fiscalização de fundações públicas, o cumprimento dos atos de última vontade, que é a abertura de testamentos, enfim. São alguns exemplos de situações nas quais o legislador exige a intervenção do órgão judiciário, às vezes, como eu disse, podendo se dar o procedimento diretamente em cartório, sem a participação do juiz, mas com a participação de advogados, de procuradores dos interessados. Já falei do divórcio consensual, temos também a previsão da retificação de registro civil, que em algumas situações ela pode ocorrer diretamente no cartório, mas em outras situações a própria retificação de registro civil deverá ocorrer perante o juiz, dados errados no registro de nascimento, no registro de casamento, por exemplo. Né? E no caso da retificação de registro civil, nós temos a regulação numa lei fora do CPC, que é a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973.
Então, vimos aí várias características, né, que diferenciam a jurisdição voluntária da jurisdição contenciosa. Se pegarmos a estrutura do Código de Processo Civil como exemplo, o Código de Processo Civil ele traz de um lado os procedimentos contenciosos, e dentre os procedimentos contenciosos, na tutela cognitiva, tutela de conhecimento, nós temos o procedimento comum, que é o procedimento padrão, aplicável sempre que não houver um procedimento especial adequado para determinada demanda que se mova perante o judiciário. Porque, a depender da natureza da matéria litigiosa ou do direito controvertido, a depender do valor da causa ou das pessoas envolvidas no litígio, o legislador, a fim de conferir maior efetividade ao procedimento judicial, ele cria os procedimentos especiais. Mas, em regra, esses procedimentos especiais são regulados apenas naquilo em que se diferenciam do procedimento comum. O procedimento comum é o procedimento padrão, como eu falei, aplicável nessas causas contenciosas que estamos falando aqui, sempre que não houver um procedimento próprio específico para aquela demanda, aplicável àquela situação específica dos autos. Tá? Mas as normas do procedimento comum, pelo fato dele ser regulado de forma mais completa pelo CPC, a regulação dele se dá em quase 200 artigos, porque vai do artigo 318 do CPC até o artigo 512 do CPC, né? As normas do procedimento comum são aplicadas subsidiariamente aos procedimentos especiais, sejam de jurisdição contenciosa, seja de jurisdição voluntária. E no CPC nós temos a previsão de vários procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e também vários de jurisdição voluntária. Os de jurisdição contenciosa estão regulados no CPC dos artigos 539 até o artigo 718. Já a jurisdição voluntária está regulada nos artigos 719 até o artigo 770 do Código de Processo Civil. Mas nós temos procedimentos de jurisdição contenciosa e voluntária regulados fora do CPC. O de voluntária, acabei de falar para vocês há pouco, da retificação de registro civil, regulada na Lei 6.015 de 1973, que é a Lei de Registros Públicos. Com relação a procedimentos contenciosos, podemos listar alguns aqui, regulados em legislação específica, né, como mandado de segurança, regulado pela Lei 2016 de 2009, a Lei de Alimentos, que é a 5478 de 68, a Lei do Inclinato, ou Lei de Locações, prevê vários procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, como a ação renovatória do contrato de locação, ação de despejo, ação revisional de aluguel. E aí temos vários outros procedimentos, como procedimentos dos juizados especiais, chamados de sumaríssimos, tanto estaduais, Lei 9.099 de 95, quanto federais, Lei 10.259 de 2001. E aí tem a ação civil pública, a ação popular, aquelas ações do controle concentrado de constitucionalidade, que são ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Bem, voltando à jurisdição voluntária, como vimos, ela é regulada a partir do artigo 719 do CPC. E nos artigos 720 a 724 do CPC, nós temos a regulação de um procedimento genérico, um procedimento padrão de jurisdição voluntária, que é aplicado sempre que não houver um procedimento específico de jurisdição voluntária.
Por esse procedimento padrão, o interessado vai mover a ação de jurisdição voluntária, conforme prevê o artigo 720, sendo que, em algumas situações, a lei confere legitimidade extraordinária para que o Ministério Público ou a Defensoria Pública possam mover esse procedimento perante o Judiciário. O exemplo de atuação do Ministério Público de forma extraordinária como substituto processual por autorização legal é o pedido de interdição de alguém, na ausência de parentes ou cônjuge que possa fazê-lo, parentes, cônjuges ou companheiro. Determina também a legislação nesse procedimento genérico que todos os interessados que não estejam já no processo desde o início, requerendo a prática do ato, requerendo conferir validade àquele negócio jurídico, todos os interessados devem ser citados para se manifestarem no prazo de 15 dias, bem como o Ministério Público vai ser citado para intervir no procedimento naquelas hipóteses em que a lei exige a sua participação. Temos a concentração dessas hipóteses no artigo 178 do CPC, mas não se limitando ao artigo 178. E nos termos do artigo 178, o Ministério Público deverá ser intimado para participar dos procedimentos que envolvem interesses de incapazes, interesses públicos ou sociais, e o litígio coletivo pela posse da terra urbana ou rural. Também deverá ser intimada para participar do procedimento de jurisdição voluntária a Fazenda Pública, sempre que houver interesse da Fazenda Pública. O interesse da Fazenda Pública, em regra, é aquele financeiro, decorrente da incidência de tributos sobre o negócio jurídico que se visa realizar. Como exemplo, a alienação de bens de incapazes, se for um bem imóvel, a alienação por ato, portanto, intervivos, ela faz incidir o ITBI, que é o imposto municipal, devendo a Fazenda Pública Municipal ser intimada para se manifestar sobre o valor venal do imóvel, o imposto devido, etc. O juiz na jurisdição voluntária é uma característica muito importante da jurisdição voluntária. O juiz pode decidir por equidade. Decidir por equidade é fazer justiça no caso concreto, podendo o juiz afastar uma regra, uma exigência legal, a depender da situação. Obviamente, desde que seja devidamente fundamentado na sentença. Contra a sentença, na jurisdição voluntária, assim como os demais procedimentos cognitivos, é cabível a apelação. Então é possível quaisquer interessados, participando ali do processo, interpor apelação contra a sentença. Enfim, esse foi um apanhado que fizemos dessa classificação que divide a jurisdição em jurisdição contenciosa e voluntária, atentando-nos às características da jurisdição voluntária que a diferenciam da jurisdição contenciosa, e espero que tenha sido uma aula de proveito para vocês, e aguardo-lhes na nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.